Estados Unidos e a Venezuela se agrava e acende alertas sobre imigração, segurança nas fronteiras e possíveis efeitos econômicos para o Brasil. E para entender melhor esse cenário, a gente vai conversar agora com o coronel da reserva do Exército Brasileiro e mestre em Ciência Política Internacional, Coronel Marco Antônio de Freitas. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Patrícia Costa. Bom dia, Marcelo Matos, que eu vi que está presente aí também. É um prazer estar aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. A gente que agradece o senhor ter aceitado o nosso convite. Diante aí dessa tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, como é que o Brasil deve se preparar? A gente pode ter uma crise aí de imigração e insegurança aqui no nosso país também na fronteira? Muito bem colocado da sua parte, né? O Brasil possui uma extensa fronteira com a Venezuela, é uma fronteira remota, vamos dizer assim, pouco guardada pelas características amazônicas da região, né? Nós temos aí já problemas nas nossas comunidades Yanomamis que transitam por um lado e para o outro da fronteira, a exploração de ouro legal, e nós tivemos aí as questões das migrações venezuelanas para o Brasil, né? Nós já tivemos uma primeira etapa aí já de algum tempo, nós tivemos aqui a Operação Acolhida no Brasil, que recebemos aí quase 260 mil refugiados venezuelanos, né? Então, essa crise agora que está se formando entre a Venezuela e os Estados Unidos é um fator complicador em tudo isso para o Brasil, seja no campo da migração, seja no campo diplomático, pela posição que o Brasil tem ou deveria ter de liderança aí na América do Sul, né? Agora nós sabemos que o Brasil está tentando recuperar suas relações aí com os Estados Unidos, ou seja, o Brasil talvez tenha até dificuldade de intermediar qualquer relação entre os Estados Unidos e a Venezuela. E também lembrar o seguinte, essa crise agora não começou, essa crise venezuelana não começou agora, né? Começou, como a gente já falou, com o fluxo de refugiados, milhões de refugiados venezuelanos para o exterior, já há alguns anos atrás. Hoje a Venezuela só fica atrás em quesito de refugiados de países como Sudão, Ucrânia, países que estão em guerra já há muitos anos. Então esse é um aspecto. Nós tivemos a questão das eleições venezuelanas fraudadas, que até foi um fator que provocou um abalo nas relações do Brasil, e a gente sabe que o governo atual do Brasil tinha boas relações com Maduro, e a partir dessa questão das eleições, essas questões se estremeceram. Assim, diplomaticamente o Brasil está um pouco afastado da Venezuela agora, eu não sei em que nível, né? E agora e também a crise com a Guiana, lembrando aqui, né, da Guiana Esequiba. Então, assim, é uma sucessão de crises que o governo venezuelano vem provocando, tá? E isso terá reflexo, com certeza, para o Brasil. Coronel, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia, né? Ao longo dessa semana, inclusive, Maduro sinalizou que poderia até vender petróleo para os Estados Unidos em condições melhores, ou seja, a Maria Corina Machado recebeu o prêmio Nobel, né? Os Estados Unidos estão lá patrulhando a região do Caribe, lá vizinho da Venezuela. O Maduro quis até oferecer petróleo porque está percebendo, né, Coronel, que essa ação ela não vai parar mesmo, né? Tem toda a sinalização até agora de que pode se agravar e virar um conflito mesmo, né? Exatamente. Bom, o conflito, de alguma forma, já aconteceu, né? Assim, pelo menos nessas operações que os Estados Unidos vêm realizando ali no Mar do Caribe, né? Você falou nessa questão do petróleo, a Venezuela é um grande produtor de petróleo, que essas crises todas que eu citei aqui anteriormente afetaram diretamente as exportações venezuelanas de petróleo. Hoje a Venezuela não é mais o país da América do Sul, o maior exportador de petróleo, por incrível que pareça, o Brasil hoje assumiu esse papel. Então, a tentativa da Venezuela de voltar a vender petróleo para os Estados Unidos é óbvia, porque é o maior comprador de petróleo da Venezuela. Agora, a gente nota o seguinte, que esses meios militares que os Estados Unidos concentraram ali no Mar do Caribe, eles são meios bastante poderosos, né? Mas eu não diria assim que isso vai evoluir para uma invasão terrestre, pelo menos com os meios que estão aí presentes, né? Só lembrando, a última grande intervenção dos Estados Unidos nas Américas ocorreu na década de 90, quando, justamente pelo mesmo motivo que está sendo utilizado agora para esse conflito com o Maduro, ou seja, envolvimento com o tráfico de drogas, o Panamá, que tinha um presidente na época chamado General Noriega, Manuel Noriega, também estava envolvido com o tráfico. Os Estados Unidos invadiram o Panamá naquela época, né? Mas só que naquela época os Estados Unidos estavam com uma força de quase 30 mil homens, coisa que não se está verificando aí, em que pesa a quantidade de meios
que os Estados Unidos estão colocando. Me parece que os Estados Unidos estão fazendo realmente mais um cerco a esse tráfego marítimo, né, de drogas, né? A gente convida agora os nossos comentaristas, o Felipe Monteiro e o Cristiano Vilela, para participarem também dessa entrevista. Felipe, sua pergunta. Bom dia, Coronel. Prazer estar com você aqui no Jornal da Manhã, conversando sobre esse tema muito importante na geopolítica aqui da América Latina. O Trump, na campanha dele, ele falou a todo momento que ia combater o narcotráfico. Não é? Então, quando ele fala que vai colocar todas as forças militares, tecnologia no mar, na costa da Venezuela, para combater o narcotráfico, pode ser um pano de fundo de algo muito mais profundo que a gente não está vendo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também falou que ia colocar o PCC como organização criminosa, né? Aliás, como grupo terrorista, né? O que poderia também fazer com que houvesse algum tipo de movimentação contra o PCC, que é um grupo terrorista no Brasil, né? Terrorista não, é um grupo criminoso no Brasil que tem amparo no mundo todo, né? O líder do PCC nem deve estar morando no Brasil, ele está morando agora em Miami ou na Europa, nas coberturas, né? Comandando o tráfico de drogas no Brasil por meio de telefones celulares e outros tipos de tecnologia. A minha pergunta vai no seguinte sentido: você vê, por exemplo, que o Trump poderia declarar o PCC como organização terrorista e ter algum tipo de consequência para o Brasil? Bom, a diplomacia brasileira ela vem resistindo a isso, claramente. A gente tem observado aí nesse governo atual, né? Não classificar o PCC como uma organização terrorista, que é o mesmo argumento que a própria diplomacia brasileira vai tentando defender com relação ao Maduro, né? Que também há acusações sérias contra o Maduro de estar envolvido diretamente, ou seja, o governo venezuelano envolvido diretamente com o tráfico de drogas, né? A gente tem aí a questão do Hugo Carvajal, por exemplo, que é um ex-chefe da inteligência venezuelana que está preso nos Estados Unidos. E só lembrando, né, essa campanha dos Estados Unidos contra o tráfico, o envolvimento venezuelano com o tráfico de drogas não começou no governo Trump. Só lembrando isso aí, né? O Hugo Carvajal foi preso em 2023 no governo Biden. Tá? Então, isso tem sido uma política bipartidária do governo norte-americano, só lembrando isso aí, né? Mas certamente, como a gente sabe que o crime organizado ele é transnacional, né? Não duvido que possa existir ligações entre, por exemplo, entre o PCC por exemplo, o cartel de Los Soles, que é o que justamente é o principal cartel de drogas na Venezuela, né? Então, assim, a colocação de uma organização criminosa brasileira como terrorista, a classificação disso como terrorista pelos Estados Unidos, vai ter reflexos para o Brasil, com certeza, sim. Coronel Marco Antônio, agora a pergunta do Cristiano Vilela. Coronel, bom dia. Coronel, o fato do Brasil, do governo brasileiro, não adotar uma postura de intermediar qualquer ligação, qualquer relação, qualquer saída nesse imbróglio envolvendo Estados Unidos e Venezuela, ou até mesmo do Estado brasileiro não ter se posicionado de uma forma mais firme no contexto das eleições venezuelanas, isso, de alguma forma, afeta a liderança brasileira na América do Sul, especialmente? Talvez se imaginava que num governo Lula o Brasil pudesse ter uma dianteira mais evidenciada da América do Sul no contexto geopolítico. Talvez esses episódios venham a ter deixado a posição brasileira mais fragilizada nesse sentido? Bom dia, Cristiano. Excelente pergunta, com certeza. Essa é a minha posição. Eu acho que a nossa diplomacia ela tem sido omissa em tudo que se refere à Venezuela. Isso eu falo desde a questão lá, não é de agora, né? Desde a questão, por exemplo, dos refugiados que eu citei aqui, da questão das eleições venezuelanas, que claramente foram fraudadas, o próprio governo brasileiro, de certa forma, reconhece isso. Ou seja, a posição da diplomacia brasileira hoje ela está numa situação muito ruim nesse caso, que é o principal, vamos dizer assim, a principal crise que a gente vivencia na América do Sul, onde o Brasil deveria se fazer presente como uma liderança. Mas por que não está se fazendo presente? Primeiro, porque se afastou desde essa questão das eleições venezuelanas, se afastou um pouco do governo Maduro. A gente não tem visto mais a nossa diplomacia atuando diretamente em relação ao governo Maduro, nem seja para apoiar, seja para se contrapor, está um pouco distante. E com os Estados Unidos nem se fala, né? O governo tem tentado uma reaproximação aí com os Estados Unidos, ou seja, o Brasil não está habilitado para exercer seu papel de liderança por
pela própria forma como a diplomacia brasileira vem atuando nos últimos tempos. Então, assim, seria importante o Brasil buscar, se é que vai haver essas conversas do nosso presidente Lula aí, atual, com o presidente Trump, colocar esse assunto na pauta. Não sei se isso vai ser feito em função de que já há problemas demais na pauta Brasil e Estados Unidos, mas se houvesse essa possibilidade, seria muito importante para o Brasil afirmar a sua liderança nesse quesito. O problema todo é que o Brasil também não consegue ter bons canais de comunicação atualmente com o próprio governo venezuelano, o que é de se estranhar, né? Porque pode ser que esses canais até existam, porque sempre houveram, né, entre os governos do PT, né, do presidente Lula, da Dilma, sempre tiveram boas relações com o Nicolás Maduro, né? E o que não ocorre, pelo menos aparentemente, não está ocorrendo hoje em dia. Então, existe um vácuo que certamente prejudica a diplomacia brasileira hoje. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. Obrigada, Coronel Marco Antônio de Freitas. Tenha um bom domingo. Obrigado. Bom domingo.